Bom, próxima etapa, então, já cumprimos a etapa 5, temos uma equação de regressão que relaciona a área inundada com a cota do açude, né? Próximo passo é a gente fazer a integração do volume, né? Integrar essa equação, né? Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho uma equação que me descreve a relação entre área e nível d'água. Vamos copiar ela para uma nova aba aqui. Isso que está acontecendo com o meu Excel. Vamos salvar. Vamos colar ela aqui. E agora nós vamos criar uma tabela de cota, área, volume, tá? Que eu vou botar cota, área e volume. Área em quilômetros quadrados e volume em hectômetros cúbicos, certo? Qual que é a menor cota que eu acredito que esse açude tenha? Lá do meu processamento anterior, saiu que o H0, o menor nível d'água dele é de 605 metros. Então, eu vou começar a minha integração por 605, né? Nesse ponto, eu sei que a área é zero e o volume do açude também é zero, tá? E agora, eu vou fazer aquele procedimento que eu mostrei de integração numérica, tá? Que é a figura das fatias, tá? Então, eu tenho a área no nível 0, depois eu vou ter que calcular a área no nível 1, a área no nível 2 e assim por diante, né? E aí eu vou calcular o volume em cada uma dessas fatias entre A0 e A1, entre A1 e A2, e somando os volumes dessas fatias, considerando que o volume deles pode ser calculado como um prisma trapezoidal, tá? Simplesmente a soma, a média das áreas multiplicado pelo delta de nível, tá? Então, nesse ponto, eu tenho que definir qual é um delta de nível. Eu não vou fazer uma integração simbólica em que esse delta é infinitesimalmente pequeno. Eu vou escolher um delta finito, né? E vou fazer esse conto, né? Eu sempre faço com 1 centímetro, tá? Com 1 centímetro. Então, se a primeira cota que eu fiz foi de 605, a próxima cota vai ser 605,01, certo? 605,01, ok? O que eu vou fazer agora? 1 centímetro acima do mínimo, o meu açude já tem um pouquinho de área inundada. Deve ser uma coisa ridícula, mas eu posso calcular ele pela equação que eu tenho. Então, eu vou calcular aqui. Vai ser 0,0783 multiplicado pela cota menos 605 elevado na 1,3382. Certo? Essa é a área em quilômetros quadrados. Tá? E eu posso agora calcular qual é delta V, qual é o volume dessa fatia que eu tenho entre as cotas 605 e 605,1, usando essa equação aqui, certo? A equação do volume do prisma, tá? Então, eu vou tirar a média das duas áreas inundadas e multiplicar pelo ΔH. Quem é o ΔH aqui? No caso, é 1 centímetro, né? Então, 0,01, né? Eu posso também fazer, em vez de travar, eu posso subtrair um do outro. Aí, se eu tiver um outro ΔH, eu posso... a função já vai estar certa, tá? Ah, Bruno, mas cuidado, tu tá integrando uma área que está em quilômetros quadrados e multiplicando por um nível que está em metros, certo? Então, pelo certo aqui, eu teria que converter as unidades, né? Quilômetros quadrados para metros quadrados, eu tenho que multiplicar por 1 milhão, certo? 1 milhão. E depois multiplicar pelo desnível, tá? Isso vai me dar a diferença de volume em que unidade? Vai me dar a diferença de... Agora eu converti para metros quadrados, multipliquei por metro, vou ter um delta de volume em metros cúbicos, certo? Metro cúbico para reservatório é uma unidade que é muito grande, vai dar um número muito grande, né?
qual é a unidade típica de volume de reservatório? É o hectômetro cúbico, né? Um hectômetro cúbico é 1 milhão de metros cúbicos, certo? Então, eu vou pegar e dividir de novo esse meu resultado por 1.000. Na verdade, eu não preciso fazer isso, né? Basta, eu multipliquei por 1.000 e vou dividir por 1.000 de novo, então eu posso simplesmente multiplicar a média pelo desnível e eu já tenho o volume em hectômetros cúbicos, certo? Então, nesse meu primeiro incremento, nessa minha primeira fatia de 1 centímetro, eu tenho esse tanto de volume, certo? E esse é o volume da fatia. Se eu quiser o volume acumulado, eu vou pegar o volume que tinha antes e somar com o volume dessa fatia, né? Agora, o próximo, posso fazer isso para o próximo incremento e copiar a mesma fórmula, calculando os volumes incrementais e ir acumulando eles. E aí, à medida que o nível d'água for subindo aqui, eu começo a ter volume aqui, certo? Nesse ponto, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso ver até onde que eu vou integrar, certo? A minha integração, eu posso fazer isso até o céu, se eu quiser, né? Eu tenho que integrar até onde? Até o nível d'água máximo, né? O nível de vertimento do açude. Então, eu tenho que ver qual é o nível d'água máximo desse açude. Vamos ver aqui, eu tenho em algum lugar a curva quaternária-volume original dele, tá? Essa é a curva quaternária-volume original. A cota de vertimento dele é na 616 metros. Então, eu vou voltar aqui, eu vou fazer essa minha integração até Travou? Travou. Acho que o Bruno caiu lá. Verteu. Quando ele puxou o cursor aí para baixo. Ele exigiu demais da máquina. Ó, voltou. A transmissão tá lenta aqui do meu Excel, é isso? É, quando você puxou o cursor aí para 616, ele travou. Ah, tá. Enfim, eu simplesmente agora repeti a mesma forma para calcular a área inundada em todos esses níveis, né? Ué, mas tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada. É que se tá dando... Tem uma coisa errada. O vertimento não é maior lá, Bruno. Tem uma outra linha lá, 620 e poucos lá embaixo, 626. Isso aqui deve ser o volume... Algum volume volume notório. característico de tomada d'água, alguma coisa. Tá certo, é isso. O vertimento é na 626 e não na 616. Então vamos lá. Ufa, ainda bem. 600, tem mais 10 metros aqui para subir. Então, repete a mesma fórmula da área até o fim, do incremento de volume e do volume total. Tá? Então, lá no volume, na cota de vertimento, por essa metodologia, eu estimei que ele tem um volume total de 41 hectômetros cúbicos, né? Vamos dar uma olhada. Aqui, ele está me dando, pela curva quaternária-volume original, está dando 38, 39 hectômetros cúbicos, né? Então, na nossa metodologia, deu um volume até um pouco maior do que estava contabilizado lá na curva quaternária de projeto, né?
Isso é um pouco inesperado, mas não é incomum. Isso já aconteceu em vários casos. O volume deu um pouquinho maior. No descoberto mesmo, naquela aplicação que eu mostrei, deu um pouco mais de volume do que tinha na curva original de projeto, né? Em geral, eu suponho que isso tem a ver com a tecnologia que se tinha na época lá, né? Enfim, talvez não tenha sido feito porque em si, se fosse só por sedimentação, o volume nunca deveria aumentar, né? O volume sempre deveria diminuir, né? Mas já aconteceu em alguns casos. Aqui no Descoberto mesmo, eles fizeram uma batimetria em 2002, que deu 86 hectômetros, e agora a CAESB fez uma nova batimetria que deu 90 hectômetros cúbicos, né? Então, isso pode acontecer, não é incomum de acontecer isso, né? Entenderam, pessoal? Então, com isso, eu terminei a minha integração e agora eu tenho uma curva cota área volume aqui discriminada de centímetro em centímetro, se eu quiser, né? De centímetro em centímetro, né? O que eu faço em geral nesse ponto? Eu comparo também, eu faço um gráfico comparando, então, as curvas cota área volume, as curvas cota volume, no caso, anterior e a curva que resultou. Né? Eu vou copiar aqui para tudo para o mesmo ambiente, vou criar um gráfico vamos chamar essa aqui de os valores de x são as cotas e vamos adicionar uma curva que eu vou chamar de cota volume original. E vamos botar uma legenda aqui. Então, esse é o resultado do nosso trabalho, né? Eu tenho, por um lado, a curva cota volume original, que é essa linha laranja, que o Denox nos forneceu, e o resultado do cota volume estimado pela nossa metodologia, né? Que, como a gente mostrou, tem um pouquinho mais de volume, principalmente a partir aí da faixa intermediária, tem um pouquinho mais de volume, né? O que eu digo, assim, olhando isso? Eu, nesse caso, continuaria acreditando na cota volume original, tá? Por dois motivos. Um, que essa metodologia nossa, ela tem muita incerteza, né? Vocês viram, tem uma grande dispersão ali nos nossos dados. Uma grande dispersão não, mas tem uma certa dispersão e está sujeito muito à subjetividade de quem identificou as áreas inundadas, né? Então, eu diria que essa metodologia é muito mais assim para a gente ter uma ideia se a curva quadravolume que a gente está trabalhando, se ela ainda é válida, né? Eu diria que nesse caso, como a diferença é pequena, eu continuaria acreditando na curva quadravolume original, né? Além do mais, passar a usar uma curva cota-volume maior, né? Joga contra a segurança, né? Se tivesse dado uma diferença de duas vezes, de 100%, aí a gente questionaria a curva cota volume original. Mas nesse caso, como deu pouca diferença, eu acho que essa curva laranja, ela continua sendo válida e a gente pode continuar acreditando nela para fazer alocação, para fazer simulação e o que for. Tudo bem? Beleza. Tudo. Ô, Bruno, tem algum caso que vocês geraram uma curva para quando não tinha curva? Casos de açudes que não tinham uma curva cota. Isso acontece às vezes em açudes estaduais, né, que não tem. O pessoal às vezes nem tem documentação e
E se chegou a usar para esses casos assim? Você Não, não tinha nem a curva original para comparar? sempre tinha alguma informação, né? Tá. Mas no caso do Bico da Pedra, que foi aquele caso que eu mostrei, a diferença era dessa ordem, era de 40% assim, no volume, né? Uhum. Aí a curva deles estava realmente totalmente errada, assim, né? Aí lá você disse que os caras já tinham até percebido já, né? Já Assim, tinham percebido, intuitivamente, né? assim, empiricamente, é. E a curva cota-volume deles, ela não fazia nem sentido geométrico, né? Porque se eu pego essa curva cota do Tuvisco, e se eu fizer essa mesma integração que eu fiz, ela tem que ter coerência geométrica. Olha só, vou mostrar para vocês. Vamos calcular aqui o volume, mesmo que o incremento não seja de 1 centímetro, seja maior, tá? Vamos calcular aqui o ΔV. Vai ser média multiplicado por isso menos isso. Esse é o incremento de volume que tem aqui, né? Vamos calcular esse incremento de volume. E agora vamos calcular o volume acumulado resultante da integração, né? V integração, que vai ser zero no primeiro caso, e depois vai ser sempre a soma do anterior com o incremento da fatia, né? Então vê aqui, ó, não dá exatamente o mesmo número, porque o comportamento não é linear da área entre cada cota, mas dá muito próximo, ó, tá vendo? Para a cota 612, o volume deu 3,3 hectômetros cúbicos, né? Para a cota máxima, o volume deu 38,94 contra 38,95, né? Então, essa é uma curva cota-volume que ela faz sentido geométrico, entendeu? O volume realmente ele é uma decorrência da área e da cota que está nas duas primeiras colunas, né? E no caso da curva cota-volume do Bico da Pedra, isso não acontecia. Se a gente fazia essa integração, não chegava no mesmo resultado, né? Então, aqui tinha um problema sério aqui nessa coisa, né? Isso, inclusive, é o primeiro teste de sanidade que a gente tem que fazer se a gente contratar uma batimetria, alguma coisa dessas. A gente tem que pegar a curva e fazer esse check aqui para ver se ele faz sentido mesmo, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, a gente nunca fez para um açude em que não tinha informação nenhuma. Eu pelo menos não me recordo. Assim. Eu estava pensando aqui uma coisa interessante, né? Esse tipo de aplicação, acho que é meio que para você fazer uma triagem, né? Identificar lugares que talvez você vai precisar refazer batimetria, né? Você pega assim, os açudes dos Denox, né? Começa a aplicar essa metodologia em todos e vê assim, ó, faz uma lista inicial dos candidatos a, né? Isso, Possivelmente requerer uma atualização da CAV, né? isso. E como é barato, né? Dá para fazer isso. É bem legal, viu? Bem legal. Eu diria, eu nunca vou acreditar mais numa batimetria remota do que numa batimetria local, né? Num caso como esse, eu vou continuar acreditando na informação de campo, assim, né? Mas Com aqueles dados do projeto 3D lá de Pernambuco, a gente, com uma metodologia diferente, né? Não parte das imagens dos espelhos d'água, mas de uma batimetria feita com lidar, a gente conseguiu propor CAV para reservatórios que não existiam, que não tinha esse dado, né? perfeito. A partir daquilo que eu coloquei à tua disposição lá, o 3D, né, lá de Sim, sim. Pernambuco. O Aí problema sim. o problema do PA3D é que para fazer isso, o açude tinha que estar seco no dia que o lidar percorreu, né? Aí a gente calcula aquele espelho para exatamente conforme a sua metodologia aí, a gente pega o dado do SAR, vê qual é a cota altimétrica que ele está lá, o espelho, e tira isso da cave e pega só na parte seca, né? Tem tido resultados bem interessantes. Inclusive, É, o pessoal lá de Pernambuco tem utilizado isso como sim, uma informação para onde não existem dados, né? sim, perfeito. Mas ele tira a área molhada. Isso. Inclusive, eu vou participar de uma banca na sexta-feira de uma
mestranda lá da Federal de Pernambuco, justamente sobre esse tema de batimetria remota, né? Foi ela, então, que eu passei os dados para ela. A Marina, ela disse. Ela mesmo, é ela mesmo. Né? Então, pessoal, com isso a gente acabou, eu nem parei, mas a gente cumpriu também a última etapa do nosso roteiro, que é a comparação com a curva quadra-volume atual e a interpretação do resultado, assim, né? Já fizemos tudo aqui, né? E aí, com isso, terminamos nosso treinamento, né? Foi mais rápido do que eu imaginava e estou aberto a dúvidas.